Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de identidade brasileira. Então, você vem comigo? Então vamos lá. Bom, o que define o brasileiro? Quando a gente fala de uma identidade para o brasileiro como um todo, é algo que define o brasileiro, né? O que você acha que te define como brasileiro? Então, o que você acha que te une ao nordestino, ao sulista, ou aquele que mora aqui, né, no Sudeste, né? O carioca, digamos assim. O que define a gente? O que une? Porque, na verdade, você tem que considerar que o Brasil, você está vendo aí na imagem, né, vem de um contexto histórico bem diversificado. Então, ao longo da nossa história, nós recebemos aqui pessoas e culturas de diversos lugares diferentes. Você vai receber aqui o europeu, chegando aí na figura do português. Você vai receber também o africano, né, vindo aí do tráfico de escravos. Você vai receber pessoas vindo da Ásia também, né? Depois de um certo tempo, nós importamos trabalhadores asiáticos, e aí você vai misturando, na verdade. Não só etnicamente, né, o biotipo da pessoa, como também, ou biótipo, né, como dizem, como também culturalmente falando. Então você tem aqui uma mistura, na verdade. Então tá aí, ó. Você pode ver pela imagem, nós somos um povo multicultural. Mas a pergunta persiste, né? Eu faço essa pergunta de novo. Existe algo que junte o brasileiro, que seja comum ao nordestino, que seja comum ao sulista e a você, não sei de onde você está me assistindo, né? Será que os fatos históricos do Brasil levam você a ter um sentimento de brasileiro? Por exemplo, o americano, ele trabalha muito isso, né? O americano, o norte-americano, né, quem mora nos Estados Unidos, ele se sente americano porque ele mora em uma grande nação, né, a nação que se superou, a maior nação do planeta, né? É muito comum o americano ele hastear a bandeira americana no seu estado, na sua casa, melhor, né? Isso você vê aí nos filmes, você vê aí, né, em seriados que falam produzidos na América, porque ele se sente americano, porque construíram a ideia de uma grande nação, né? Foi vencedor na Segunda Guerra Mundial, passou por um processo histórico até antes disso, né, de revolução industrial, né? É a maior nação produtiva do planeta, ainda é, né? E isso faz com que o americano se sinta americano, né? Mas o Brasil não passou por um processo assim, nós não temos um fato histórico marcante, né, que se sinta brasileiro. Fala-se muito da escravidão, que marcou o Brasil negativamente, né? Só que isso levanta tão somente, né, uma questão a ser resolvida, que é a questão do preconceito. Mas isso não define o brasileiro como um todo. Você vai no Sul, por exemplo, você não vai ter essa ênfase na escravidão, porque lá não recebeu mão de obra escrava durante o período aí colonial e o período do Império. O Nordeste recebeu, o Sul recebeu, tal, mas nem todas as regiões. O interior do país, por exemplo, não recebeu essa mão de obra, não é? Então, não tem como marcar o país através dessa questão, né, negativa, obviamente, da escravidão, né? O carnaval, onde? Você está vendo aí? Será que o carnaval é essa coluna que faz com que você se sinta brasileiro? Será que o carnaval para, né? São 4 dias, só que são 4 dias. Você tem esse sentimento, talvez, durante 4 dias no ano. Detalhe, o carnaval é diferente nas regiões do Brasil. Você vai no Nordeste, você tem frevo, você tem outras modalidades de carnaval. Você vai no Sul, de repente quase não tem, porque não é uma cultura sulista, né? No Sudeste, sim, né? Isso aí, a ênfase é bem grande aqui no Sudeste, né? Mas é diferente. E é um período curto, relativamente curto, para marcar o brasileiro, né? O futebol é outra coisa. Futebol, Copa do Mundo, então você deve pegar sua camisa, vestir a camisa realmente, parar para ver os jogos do Brasil, mas a mesma situação, né? Você só tem futebol, a Copa do Mundo, né, só de 4 em 4 anos. E quando o Brasil perde, muitos jogam a camisa na lata do lixo, né? Isso não é
sentimento, né, de identidade. Você já não se identifica mais com aquilo ali, você não quer mais saber. Então não marca o brasileiro, a identidade brasileira. Você pode falar, professor, tem aí essa questão do futebol, né, regional, né, os campeonatos, mas isso são campeonatos regionais. Pelo contrário, até rivaliza você quando tem aí, né, campeonato brasileiro e está jogando lá o Grêmio contra o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, os times aqui, o Botafogo, né, os times aqui da primeira divisão. Você vai se sentir contra os paulistas, né? Vai dividir mais do que juntar. Então não tem como você falar que exista aí, nesses elementos apresentados aqui, né, o fato histórico, o carnaval e o futebol, um elemento unificador, um elemento que seja aí a nossa identidade. Não tem, né? Você tem aí, por exemplo, alguns autores que tentaram definir o brasileiro. Tentaram definir como é que é o brasileiro, o que vai formar o brasileiro, né? Você tem o Gilberto Freire, ele escreveu um livro, Casa Grande Senzala. Esse livro é grande, né? Tem 600 páginas, eu tenho ele, né? É uma leitura muito interessante, ele descreve lá como é que vivia lá a rotina de uma casa grande na época da escravidão, e ele fala de uma certa miscigenação, ele fala de uma certa democracia, né? A amizade, né? Harmonia entre, né, o senhor, óbvio, né, o dono de escravo, a família dele e os escravos. Só que ele fez essa pesquisa no Nordeste, né, então é bem regional, bem localizado. O Nordeste já estava aí perdendo a sua produtividade, né, e o escravo ele estava mais na situação doméstica do que propriamente na lavoura. Onde você tinha lavoura, esse contato, essa harmonia talvez não existisse tanto assim, né? Porque o escravo ele tinha que trabalhar, né? E havia uma pressão sobre ele para que ele exercesse ou executasse melhor o trabalho dele, né? Você tem o Sérgio Buarque de Holanda também, né? Ele é pai do Chico Buarque de Holanda, ele escreveu esse livro também. Detalhe, o Sérgio Buarque de Holanda escreveu lá em 1920, 28, por aí, né? Década de 30, né? 20 e 30. Já o Sérgio Buarque de Holanda ele é mais recente, né? Década de 80, ele vai escrever esse livro aí, Raízes do Brasil. Então, ele vai falar o seguinte, olha, o brasileiro ele é definido por uma certa cordialidade, né? As relações entre os brasileiros são cordiais em termos de cooperação, em termos de informalidade. Isso existe realmente, né? Não sei se você já viu, né, quando você vai se relacionar com as instituições do Brasil, aqui na sua cidade, de repente, né, você precisa de um atendimento médico, é um atendimento precário, deve ser, né? A maioria, pelo menos, é. E você sempre conhece o fulano, o ciclano, né, que pode adiantar o seu exame. Fala com fulano lá que eu conheço a enfermeira XYZ, porque ela vai te ajudar, ela vai colocar você na frente da fila. É cordialidade, você está quebrando regras, né, pela amizade, pela consideração que você tem por uma pessoa. Está deixando um monte de gente para trás, e você está sendo favorecido pela cordialidade. É mais ou menos isso, a informalidade. Não é? Porque o sistema não te atende da forma que deveria atender. Né? Você chega numa fila de banco, você conhece o fulano, está lá quase sendo atendido, a fila quilométrica, o que você faz? Você vai lá conversar com ele, dá aquele jeitinho e entra na fila também. Cordialidade. Você vai em outros países, se você fizer isso, é bem provável de alguém implicar muito com você e chamar até a polícia. Você não pode fazer isso. Né? Então, o Sérgio Buarque de Holanda tentou definir o brasileiro através dessas relações cordiais, né? Mas talvez não seja realmente uma coluna para te definir. Talvez em outros lugares, né? Por exemplo, no Sul talvez não seja bem assim. Eles têm uma cultura bem ríspida, sólida, né? Você do Sul aí de repente se estranhou essa tal cordialidade, porque de repente não acontece isso por aí, né? É mais no Nordeste, Sudeste, tem muito isso, né? Nordeste, se você estiver na rua, né, isso é muito interessante, e pedir ou perguntar o endereço de determinada localidade ou instituição que você queira ir, alguém, né, um cidadão andando na rua, é bem provável que ele pare o que está fazendo e te leve até lá. Ele é muito cordial, né, é diferente. E aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, se você parar para perguntar a alguém a respeito de uma localidade, uma instituição, um endereço que você queira ir, é bem provável que ele nem te responda, passe direto. Né? Então são coisas diferentes.
Então essa aplicabilidade da cordialidade talvez não seja a nossa coluna de identidade brasileira, né? Esse desenho aqui, ó, achei interessante, né? Que no livro, na capa do livro do Sérgio Buarque de Holanda, tem um desenhozinho, perdão, esse aqui, ó, tá vendo aí? Tá aqui, ó. Isso aqui também é uma tentativa de definição da identidade brasileira. Quem é o brasileiro, né? O nome desse desenho aí, eu vou colocar ele aqui para você, né? É o Abapuru. É a definição do brasileiro. O brasileiro é o Abapuru. Você é um Abapuru, sabia? Estou brincando. Ele foi feito em 1928 por uma artista chamada Tarsila do Amaral. A ideia era o seguinte, era definir o brasileiro através de uma certa fisiologia, né? Então ela falou assim, mais ou menos isso, né? O brasileiro, ela fez o brasileiro com os pés grandes, porque ele anda muito. Vive andando, não tinha transporte, vai para cá, vai para lá, anda para cá, anda para lá. As mãos também são grandes, tá vendo? Porque trabalha demais. Está sempre trabalhando, né? Mas a cabeça pequenininha. Dá para você imaginar porque que ela fez a cabeça pequenininha? Ela está dizendo que o brasileiro não pensa muito, né? A ideia era mais ou menos essa, né? Ou não estuda muito e tal. Veja bem, isso foi feito em 1928, estava definindo o brasileiro do tempo dela, né? Mas é uma tentativa também de definir o brasileiro, né? Eu não acho que isso aqui me define, principalmente a cabeça pequenininha, eu penso um pouquinho, né? Você também pensa um pouquinho, tá bom? Bom, para concluir o nosso assunto aí, o brasileiro, ele não pode ser definido por uma só cultura, que você já viu que o Brasil é multicultural. Então você tem diversas culturas, né? E elas devem, pelo menos, se relacionar bem. A cultura afro, né? Você tem aí os afrodescendentes, você tem a cultura europeia também, que veio de lá, tem, né? O cristianismo veio de lá, é uma cultura. O cristianismo é uma cultura e deve ser respeitada assim como outro qualquer. Assim como a Umbanda deve ser respeitada, assim como o Espiritismo, né? Assim como a capoeira, assim como a música clássica, que veio também da Europa, né? Assim como o sushi, que veio do Japão, né? O macarrão, que vem aí com os asiáticos, né? São culturas diferentes, né? São Paulo tem muito asiático. Então você chega lá, você vai ter muita pizzaria, né? A massa, né? Italiano, né? Você tem muito europeu aí vindo da Itália. Então você tem essa mistura tremenda, né? O Nordeste tem lá alguns traços aí que vêm da Holanda, né? Porque teve lá um espaço para os holandeses lá na época aí da produção do açúcar. Então você tem essa multiculturalidade. O Sul recebeu o pessoal aí, né? até russo, né? Polônia, recebeu imigrantes desses lugares. E você tem colônias lá no Sul, né? Que guardam essas culturas ainda, né? Então é multicultural. O Brasil. O que define o Brasil? A multiculturalidade. E não só isso, né? Ou melhor, aqui é multicultural e também, né, etnicamente falando, né, a tua aparência, né? Isso aqui também retrata, essa imagem também retrata isso, né? Você tem aí diversas etnias. Você tem o afrodescendente, você tem lá o asiático, né? Você tem aí tem duas personalidades, você tem o caucasiano, né? O caucasiano é o garotinho loirinho ali que você está vendo. Então você tem isso no Brasil, né? É bem diversificado. Você chega numa sala de aula, o negócio é bem diversificado. Diferente de quando você vai à Alemanha, por exemplo. Né? Que lá existe preconceito. Aqui lá, né, você tem uma etnia muito mais uniforme. São muito parecidos. Você chega lá, você vai encontrar na sala de aula pessoas perdão, pessoas muito parecidas, etnicamente falando, né? E a cultura deles também é bem unificada. Por exemplo, você vai num concerto, numa ópera, né? Assistir uma ópera, você vai encontrar ali um multimilionário entrando, né? Um cara rico e um pedreiro. Eles vão assistir ópera, eles gostam de ópera. A mesma cultura, né? Para ricos e pobres. Isso é comum lá, né? Por quê? Porque é bem fechado, porque uma história fechada. Não recebeu imigrante para tudo quanto é lado. A Alemanha não recebeu. Nós recebemos, né? Nós fomos formados pela imigração. Os Estados Unidos também recebeu. Mas lembra, os Estados Unidos criou elementos, né, para criar uma identidade. É a grande nação.
Nós não criamos isso, né? Com uma série de questões ideológicas aí e contraditórias, né? Não houve essa criação desse elemento cultural unificador. O americano, sim. O europeu que chega lá, o imigrante chega lá logo, logo, ele ali abraça essa ideia. Ele já compra a camisa dos Estados Unidos, já compra a bandeira, e ele é americano, acabou. Esquece a nação dele, às vezes até esquece o idioma dele, e ele é americano. Aí ele comprou a ideia. É fácil de comprar a ideia, que é difícil, porque são várias ideias, né? É bem diversificado. Bom, tá aí mais uma foto para você ver, isso aí define o Brasil, né? Tanto etnicamente, né? Ou seja, a sua aparência, né? O seu biótipo, quanto culturalmente. Essa imagem nos define quem nós somos, né? Etnicamente diversificados e culturalmente diversificados. Então é isso aí, é só uma conversa a respeito desse assunto. Fique com Deus e um abraço.